Começar a gravar. Bom, tudo ok. Bom, prazer, é um prazer estar aqui com vocês hoje em mais uma rodada do nosso Emult. Antes de eu passar a palavra para a presidente iniciar a sessão, gostaria de dar algumas recomendações, alguns avisos. Bom, o tempo inicial de fala, tanto para o polo ativo quanto para o polo passivo, vocês irão dispor de 15 minutos de fala, tá bom? Mais 3 minutos de retórica, perdão, mais 3 minutos de réplica e 3 minutos de tréplica. Tudo bem? É bem importante que vocês estejam atentos ao tempo certo, porque se passar desse tempo, o presidente e os avaliadores podem tirar pontos. Então, gostaria de explicar que a gente tem aqui a Monique hoje no nosso operacional, e ela vai estar avisando via chat quando faltar 2 minutos para terminar o tempo das palavras iniciais e quando faltar 1 minuto para terminar o tempo da réplica e da tréplica, tudo bem? Então, estejam atentos ao chat para poder terem essas informações. Os avaliadores, eles podem interpelar as equipes, né, durante as suas falas para fazer questionamentos, e é importante frisar que a resposta a esses questionamentos não será descontada do tempo que vocês têm para fazer as alegações, tudo bem? E, bom, estejam. Ah, sim, obrigada, Laila. Também é importante destacar que os avaliadores, quando quiserem fazer as perguntas, que eles, por favor, peçam a palavra à presidente, que será a Roberta. Tudo bem? Com isso, eu acho que essas são as informações que a gente queria passar. Vocês têm alguma dúvida? Tranquilo. Não, Sim, pode falar. Vai ser feita aquela divisão de tempo no chat? A gente precisa falar antes sobre É pior tempo de porque duplas? Olha, o seu áudio está bem baixo, eu não consegui ouvir. Vai ser feita a divisão de tempo entre as duplas para colocar no Ah, chat? sim, vamos fazer agora. Eu peço então para o Polo Ativo primeiro me dizer quem vai falar em ordem e qual tempo cada um vai dispor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós somos da equipe da UFAM. O nosso tempo será dividido em 7 minutos para a doutora Kailane Cunha e os 8 minutos restantes para mim, Maria Luísa Trindade. E a réplica também será comigo, Maria Luísa. Eu estou escrevendo aqui as informações no chat e vou passar para vocês. A réplica será com você, né, Maria Luísa? Vocês podem confirmar para mim, por favor, se está correto? Giovana, não apareceu nenhuma mensagem ainda no chat. Eu vou reenviar aqui. Agora apareceu? Sim, está correto. Obrigada. Tudo correto? Obrigada. Bom, o polo passivo, como será a divisão e a ordem dos participantes? Boa tarde. Serão distribuídos 7 minutos e meio à competidora Maria Eduarda e 7 minutos e meio a mim, Valentim. Eu ficarei com a tréplica. E só uma Tudo questão, bem, a Maria Eduarda está fazendo a substituição da competidora Tayane hoje. tudo bem. Confiram se está correto, por favor. Correto. Perdão, a Maria Eduarda começa falando.
Tudo bem, vou modificar aqui. Agora está correto? Perfeito. Correto. Bom, o último aviso que nós temos é que, caso seja necessário acréscimo de tempo durante a fala de vocês, vocês devem se dirigir ao presidente para ele deferir ou indeferir o pedido, tudo bem? Bom, agradeço Combinado. vocês a atenção e passo a palavra para a nossa presidente Roberta para dar início aos trabalhos. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço, Giovana. E já começando aqui o nosso MUT, que tem por objetivo, então, sabemos, além da exposição normal que os advogados e as advogadas encontrariam em uma situação normal de sessão de julgamento, nós sabemos que o MUT tem um objetivo de levá-los aí a testes a respeito da capacidade de argumentação, de recomposição diante de situações difíceis. Então, já alerto que não haverá daqui facilitação para que vocês deem o máximo de vocês, estejam bem focados para essa finalidade. Quero cumprimentar aqui os juízes, o juiz e a juíza que compõem comigo hoje essa sessão, doutora Oliva e doutora Franciele. E, antes de passar a palavra, primeiro ao nosso polo ativo, para que comece a sua sustentação, eu quero lembrar que o tempo desse tribunal e o dos clientes patrocinados por Vossas Senhorias é muito precioso, por isso, zelem pela objetividade, tenham foco na aplicação daquilo que vão dizer, tanto da parte argumentativa quanto da exposição de eventuais aportes da jurisprudência e da literatura. Nós não estamos aqui numa prova de erudição, o objetivo é saber quão bem vocês são capazes, então, de defender os patrocinados e patrocinadas de cada um. Então, chamo aqui o nosso processo em pauta hoje e passo a palavra, então, pelo tempo de 15 minutos no total para o polo ativo. O fã, então, primeiro, doutora Kailane, tem a palavra. Boa tarde, meus cumprimentos à excelentíssima corte, aos advogados da contraparte e aos demais presentes. Me chamo Kailane Cunha e represento o Partido C, o Partido D e Fernando Cabral, e tratarei a respeito das questões preliminares. Senhores, destaco que não estamos aqui para tratar de simples infrações eleitorais. As práticas adotadas por Marluce da Silva e Cícero José não apenas violaram o direito vigente, mas, senhores, miraram nos alicerces da democracia. É imperativo que a justiça seja feita nessa tarde e que as consequências dos atos sejam devidamente aplicadas. A cassação do mandato e a declaração da ilegitimidade não são apenas medidas punitivas, mas garantias essenciais para a nossa democracia. Como bem disse Rui Barbosa, a liberdade não é um luxo de tempos de bonança, mas é, sobretudo, o maior elemento da estabilidade das instituições. Então, senhores, cumpre a nossa democracia seja reerguida a partir dessa demanda. Tratarei na minha primeira questão preliminar a respeito da propositura da ação. Peço licença e pergunto se o áudio melhorou. Vou entender que sim. Está bem o áudio, doutora, pode continuar. Obrigada. Dando continuidade, tratarei na minha primeira questão preliminar a respeito da propositura da ação. O legislador constituinte, no artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal, elencou a respeito das questões de investigação judicial. A respeito disso, a Lei Complementar 64 de 90 oferece mecanismos de investigação e punição aos abusos eleitorais. O artigo 22 da referida lei prevê expressamente a possibilidade de representação à Justiça Eleitoral, que pode partir de qualquer partido político, coligação, candidato ou até Ministério Público. Isto a salientar, senhores, que a presente demanda foi ajuizada no dia 3/10/2022, ainda no prazo disposto em lei, que determina que a AIS
pode ser proposta até a data da diplomação, que nas eleições de 2022 se encerrou no dia 22 de dezembro. A democracia, enquanto modelo de regime, deve se sustentar no disposto em leis. Portanto, urge essa Corte reconhecer as ações aqui pleiteadas. Superada essa questão, tratarei a respeito da necessidade da conexão das ações. A AIGE, senhores, tem como objetivo esclarecer todos os abusos cometidos durante o processo eleitoral. Assim, é evidente que as atuações dos investigados interferiu de forma injusta no resultado das eleições. Conforme estabelecido no artigo 96 da Lei 9.504, as ações eleitorais relacionadas ao mesmo fato devem ser julgadas de forma conjuntas. Destaco, senhores, o caso concreto de relatoria do ministro Benedito Gonçalves, em que considerou plausível a conexão e a reunião das ações. Essa circunstância, além de proporcionar que a justiça eleitoral não fique abarrotada de processos, nos dá a garantia da estabilidade das ações. Diante disso, senhoras, solicito que Vossas Excelências reconheçam a necessidade da conexão das ações. Doutora Kailane, certo? A Sim. senhora tem familiaridade com o julgamento da DI pelo STF, que examinou essa questão do artigo 96B? E se tiver, poderia nos dizer qual foi o entendimento do STF e em que o caso diferiria para que seja impositiva essa reunião de processos? Sim, agradeço e passarei a tratar sobre o seu questionamento. Trago aqui a respeito do caso concreto da comemoração do bicentenário da independência. Assim, disse o julgamento que, no caso, foi confiável a conexão entre as 4 ações propostas que versam sobre os referidos acontecimentos. Dessa forma, o julgamento foi em favor da conexão das ações. Espero ter me feito por entendida e passarei agora a tratar a respeito da desnecessidade da formação do litisconsórcio. Me desculpe, doutora, mas é porque a pergunta foi sobre o julgamento da ADI pelo STF. Caso a senhora possa falar, senão também podemos seguir. Eu prefiro seguir, dar continuidade à minha sustentação. Muito bem. Pois Tratarei agora da desnecessidade da formação do litisconsórcio. Excelentíssimos, sustento aqui em favor da desnecessidade dessa formação. A respeito disso, trago 3 entendimentos da Corte Superior. O recurso ordinário, de relatoria do excelentíssimo ministro Mauro Campbell, de 2021, que deu como procedente a não formação do litisconsórcio. Trago também a respeito do voto de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que seguiu esse entendimento. E destaco aqui o agravo regimental eleitoral número 060-609 do relator ministro Floriano de Azevedo, em que disse que, diante dos sólidos alicerces da democracia, não se pode falar da necessidade desse litisconsórcio. Assim, senhores, membros dessa Corte, diante dos fatos apresentados e da profunda análise jurídica, rogo por suas excelências e a sabedoria. Aqui, senhores, peço pela procedência das aides, a procedência das provas juntadas, a necessidade da conexão das demandas e que a decisão seja em favor da desnecessidade da formação do litisconsórcio passivo e que seja declarada a inelegibilidade e a cassação dos investigados. Agradeço e passo a palavra agora para a doutora Maria Luísa. Excelentíssimos desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral, membros da contraparte e demais presentes. Me chamo Maria Luísa Trindade e, pelos minutos restantes, tratarei das questões relativas ao mérito sobre os 3 seguintes pontos: a ocorrência do abuso de poder econômico, o uso indevido dos meios de comunicação pelos investigados e da ocorrência do abuso do poder político. Primeiramente,
O abuso de poder econômico ocorreu no fato 1 dos autos, no caso do primeiro ato de campanha realizado por Malúcia da Silva e Cícero José, em que na cidade de Lages, que conta com 80 mil habitantes, discursaram em um clube com piscina reservado pelo prefeito de Lages, em que também houve um show da banda Carisma para os cidadãos que estavam presentes no clube. O evento ele era aberto ao público, visando dessa forma angariar votos de forma ilícita, visto que a prática de showmício é vedada pela Lei de Eleições no artigo 39, parágrafo 7º, e também pela jurisprudência do Tribunal Superior. Na ADI do ministro relator Dias Toffoli, em que seu voto caracteriza que, independente da gratuidade do show, não é suficiente para afastar o desequilíbrio trazido por este ponto, visto que no voto do ministro relator, a mera associação das apresentações artísticas com o pedido de votos, situação em que ocorreu nos fatos dos autos, caracteriza-se o abuso do poder econômico. Deste modo, excelências, os investigados, com a prática de diversos atos ilícitos e diversos meios que consternam a paridade da justiça e da disputa da ilegitimidade do pleito eleitoral, vem tentar ludibriar novamente a corte de forma que a imputação do abuso de poder econômico deve ser, sim, reconhecida por este tribunal. Prosseguindo para o meu segundo ponto, sobre o uso indevido Com licença, presidente, eu peço a palavra para fazer uma pergunta para a nobre doutora, por A gentileza. senhora tem a palavra, doutora Franciele. Pois não. Obrigada. Eu gostaria de saber da procuradora, quando ela fala de abuso de poder econômico, quais são as provas que os investigantes têm sobre o pagamento desse show e quais foram os valores dispendidos na organização desse evento e se há prova nos autos e quem é que pagou o show? Pois não, excelentíssima desembargadora. Nos autos, nós não temos constatação dos fatos sobre o pagamento do show e do evento onde foi situado o show da banda Carisma. Nós somente temos os fatos de que foi contratada pelo prefeito da cidade de Lages, que era apoiador da candidatura da Malúcia da Silva, e também o contrato do show da banda Carisma em que eles foram pedir os votos. Nós não temos nenhum comprovante sobre a quantidade dos valores, nem de que modo foram feitas essas transferências. Então, foi o prefeito pessoa física ou foi a prefeitura que pagou? E como é que vocês chegaram na conclusão de abuso de poder econômico? Excelentíssima desembargadora, nos autos nós temos que foi a prefeitura que fez os repasses de acordo com os fatos narrados e as provas testemunhais que foi deferida pelo juiz desembargador, e nós nos asseguramos na ADI e também na vedação de showmício para alegar que realmente houve o abuso de poder econômico, visto que eles utilizaram do show de uma banda para pedir votos. E isso se caracteriza, assim, como showmício. E como abuso de poder econômico, visto que utilizaram da máquina pública para angariar votos de forma ilícita. Ok, obrigada, Excelência. Doutora Maria Luísa, eu vou aproveitar o questionamento da desembargadora Franciele e indagar o seguinte: a proposta da parte autora, portanto, é que seja determinada uma condenação por presunção em virtude do apoiamento desse prefeito à candidata ao governo do estado? De forma alguma, excelentíssima, o que se pleiteia aqui é a inexigibilidade dos candidatos, agora governadores do estado, de forma a assegurar o pleito eleitoral, visto que ocorreram sim vantagens ilícitas, conforme vou continuar na minha explanação. E se respondi ao seu questionamento, posso continuar a explanação? Então, excelências, os investigados com a prática de diversos atos ilícitos devem ser, sim, reconhecida a prática de abuso do poder econômico por este tribunal. E no segundo ponto, sobre o uso indevido dos meios de comunicação, é necessário salientar que pesquisas internas afirmaram que Malúcia da Silva estava à frente, porém, uma pesquisa divulgada após
afirmou que Fernando Cabral estava à frente do pleito eleitoral com 55% dos votos. Em que pese não sabermos se essa pesquisa realmente seguiu as características demandadas pela resolução que determina a divulgação das pesquisas eleitorais, nós temos que os atos que a candidata, ora investigada, tomou, esses sim são lesivos ao pleito eleitoral, de forma que novamente, numa tentativa de obter uma vantagem ilícita sobre o outro candidato, Marluce da Silva difundiu a informação de que o candidato Fernando Cabral teria sido condenado por praticar ato de improbidade administrativa. Além da divulgação dessa informação ser uma tática que demonstra que a parte investigada está disposta a fazer tudo o que for possível para conseguir se eleger, a informação ainda por cima era falsa, excelências. Fernando não foi condenado. Ele foi réu na referida ação, conforme pode constar nos autos, mas os pedidos da petição inicial foram julgados totalmente improcedentes. Excelentíssimos, no meio em que vivemos hoje, sabemos que as informações veiculadas na internet voam como vento. E também, com um pouco de interpretação jurídica, sabemos que essas informações falsas, elas impactam sim o eleitorado. De forma que deve ser reconhecido o uso indevido dos meios de comunicação. Ademais, o sobrinho de Marluce também comprou pacotes de disparo em massa no WhatsApp, através da empresa Umbrella Corporation, para difundir fake news contra o candidato Fernando Cabral, demonstrando sim a presença do uso indevido dos meios de comunicação, de forma que a Corte também deve reconhecer esse pedido. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, no voto do ministro Luiz Felipe Salomão, o abuso do poder político ocorre nas situações em que o detentor pode se valer da sua posição para agir de modo a influenciar o eleitor, e é um ato de autoridade exercido em detrimento da liberdade do voto. Tal imputação é configurada no fato 4 dos autos, onde o prefeito de Macondo, apoiador de Marluce da Silva, que vale ressaltar, anunciou que iria promover um desfile para mostrar à população a chegada de viaturas, que seriam utilizadas pela Guarda Municipal. Ao passo em que o staff da campanha de Marluce da Silva marcou uma carreata para sair do mesmo local, em que, apesar de que foi às 17 horas, uma hora depois, terminando no mesmo trajeto. Apesar da contraparte poder vir a alegar que começaram em horários diferentes, o fato é que terminaram na mesma localidade em que havia um galpão com as mesmas cores da campanha de Marluce, com DJs e artistas da cidade que se apresentaram ao público. O tribunal também já entendeu, no voto do ministro relator Adhemar Gonzaga, que tal ilícito é configurado quando o agente público, valendo-se da sua função de manifesto desvio de funcionalidade, desequilibra a disputa em benefício da sua candidatura ou de terceiros, caso que ocorre aqui. Para finalizar a minha fala, reitero que a Doutora, desculpa, eu vou interrompê-la só porque, como está no final da sua fala, eu ainda preciso fazer duas indagações antes, evidentemente, o tempo que será acrescido. A primeira questão é sobre esses disparos em massa que a senhora descreveu de uma forma mais genérica. Eu gostaria de saber se há dados quanto aos valores empregados, quanto ao número de pessoas atingidas, e, em caso positivo ou negativo, como a senhora sustenta que este fato possa ter gravidade suficiente. Seria preciso demonstrar que ele atingiu um número significativo de pessoas do eleitorado ou não? E a segunda questão trazida aí sobre esse precedente citado do Adhemar Gonzaga, eu gostaria de saber se a senhora fez o cotejo analítico da situação fática que era vigorante nesse caso que está sendo citado com o daqui, porque a citação foi bastante genérica e eu queria saber se foi feito o cotejo analítico dos fatos de um caso e de outro. Muito obrigada. Pode continuar. Excelentíssima desembargadora, quanto ao primeiro questionamento, primeiramente eu gostaria de saber se eu posso dispor de mais um minuto para terminar, depois de responder as suas perguntas. Perfeitamente, para fazer o fechamento, sim. Muito obrigada. Quanto à primeira questão sobre os disparos em massa, nós temos que analisar
a gravidade da conduta. De acordo com os fatos constados nos autos, nós temos que a veiculação das informações falsas acerca da suposta condenação por improbidade administrativa foi veiculada por Marluce e que após diversos os sites da prefeitura divulgaram também, agentes públicos da prefeitura também divulgaram, da prefeitura de Lages, e diversos blogs veicularam tal medida falsa, de forma que saiu do controle e impactou, sim, o eleitorado. Conforme podemos ver nos autos, é uma cidade de 80 mil habitantes, em que o interior ele impacta diretamente nas eleições para governador, e muitas vezes são cidades que decidem a votação, de forma que informações falsas influenciam, sim, o eleitorado. Prosseguindo na segunda questão, o voto do ministro relator Adhemar Gonzaga falava sobre a condenação a campanha eleitoral em que foi dado fardamento para os agentes públicos, e de forma que foi caracterizado, sim, o abuso de poder político, visto que as cores da campanha influenciam diretamente no subconsciente do eleitorado, ligando o trabalho feito à candidatura da pessoa. Se fui clara nas minhas respostas, gostaria de finalizar Pois não, reiterando... doutora. Obrigada. A candidata, ela possui mais de 20 anos de política e sabe muito bem, tendo em vista que meu tempo encerrou, gostaria de reiterar... Pode dispor daquele 1 minuto? Não, ok. Giovana? Sim, pois não. Foi concedido 1 minuto para ela a mais. Ok, obrigada. A candidata ela conta com mais de 20 anos de política, sabendo que tais atos, mesmo que considerados separados e pareçam inofensivos, quando analisados conjuntamente, como estamos fazendo aqui, eles não são inofensivos e claramente demonstram a má intenção da candidata em preservar os princípios basilares do processo eleitoral. Excelentíssimos desembargadores, considerando todo o exposto, reitero os pedidos preliminares feitos pela doutora Kailane Cunha e peço que no mérito seja dada total procedência aos pedidos feitos aqui, de forma a configurar o abuso do poder econômico, o uso indevido dos meios de comunicação, o abuso de poder político, e que seja dada a inexigibilidade dos candidatos, resguardando assim a lisura do pleito eleitoral, a jurisprudência do Tribunal Superior e a democracia brasileira. Muito obrigada. Doutoras Kailane e doutora Maria Luísa, agradeço e passo a palavra agora ao polo passivo, iniciando então pelo doutor Valentim, que junto com a doutora Eduarda terão 15 minutos totais de fala, conforme a divisão já acertada. Excelência, inicia-se por mim a fala, ficou ali no chat. Tá bom? Perdão, pois então, primeiramente a doutora Eduarda. Agradeço a oportunidade de fala, portanto, estendo meus cumprimentos às vossas excelências, aos meus colegas de equipe, portanto, Vinícius, Tayane e Valentim, também às equipes da Universidade Federal do Amazonas e os demais presentes. Primeiramente, discorro acerca das preliminares, arguidas em contestação e aqui ratificadas. A preliminar que inicialmente irei falar é acerca da condição da ação nas ações ajuizadas por partido C e D. O partido C, conforme artigo 17 do Código de Processo Civil, exige para que haja condição da ação a legitimidade, o interesse processual, e o partido C deixou de cumprir um desses requisitos, qual seja a legitimidade ativa, consistente na falta da parte da Federação Z ter entrado com a ação, ao passo que o partido C, ajuizando a ação, ele passa a ser ilegítimo segundo o Tribunal Superior Eleitoral em sua jurisprudência. Na jurisprudência, consigna-se que os partidos que são integrantes da federação devem ser representados por esta. Toda uma ideologia partidária e também uma legenda partidária é criada nova,
partir de uma integração, né? E, portanto, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é para que a federação seja representante, né, judicialmente, dos partidos na qual ela integra. Com relação ao partido D, verifica-se, não se questiona aqui se pode ou não ajuizar a ação, sim, mas sim do fato dela ser ilegítima. Se o partido não pode ou pode ajuizar uma ação, isso não é a pauta de questionamento, mas sim do fato dela ser ilegítima devido ao partido D ter se fundido ao partido F, originando assim um novo partido, o partido G, no transcurso do processo, conforme vemos nos autos. Este fato enseja a uma nova legenda partidária, a uma nova ideologia política do partido D. E teria o partido F interesse nesta ação. Uma vez que não foi habilitado nos autos, pede-se que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do partido D com relação à ação de investigação judicial eleitoral. Avançando, excelências, com relação ao preliminar da ilicitude da prova, consistente na gravação ambiental clandestina que foi feita pelos autores. Ora, essa gravação foi feita por um apoiador notório de Fernando Cabral. Ele teria interesse em prestigiar, em dar privilégios ao seu candidato de preferência, desmoralizando, desprestigiando Marluce. Até que ponto nós podemos saber se isso não foi induzido, se esse vídeo não foi induzido para que aquelas partes falassem aquilo, dada ao fato de que... Doutora Maria Eduarda, existe alguma prova de indução nos autos a respeito desse vídeo, ou a senhora está aqui agora tecendo uma hipótese abstrata? Excelência, estou tecendo uma hipótese abstrata, partindo do pressuposto de que quem gravou foi um notório apoiador de Fernando Cabral, conforme consta nos autos. Portanto, a gravação não se sabe o que aconteceu antes dela, se foi acordado entre os indivíduos que falaram que Marluce tinha sido a responsável pelo evento em Marcondo. Portanto, não sei se respondi Com licença, excelentíssima presidente, posso fazer uma parte, por gentileza? Pois não, desembargadora. Gostaria de questionar a nobre procuradora se ela tem ciência do recente julgamento do STF, a questão sobre as gravações ambientais em matéria de prova eleitoral, e se essa gravação que se refere aos autos foi feita em ambiente público ou privado. Perfeita, excelência. Respondendo ao questionamento, foi em ambiente privado. Embora haja foram feitas num galpão, né? O evento foi ocorrido num galpão. Tinha ali, não era um uso de público, vamos se dizer, né? Era um galpão ali fechado, então era um evento com festividades, com DJ, artista. Tinha uma certa restrição de entrada, né? Então não era num lugar público como uma praça ou eventualmente uma delegacia de polícia. Sim, era um galpão, era um ambiente privado e os interlocutores ali não deram seu consentimento para que a gravação ocorresse, certo? Então, não sei se respondi o questionamento da desembargadora. Eu vou agregar aqui mais uma questão, doutora Maria Eduarda, ao que a desembargadora Franciele trouxe. A senhora, então, está dizendo que havia uma expectativa de sigilo, as pessoas lá na festa, por exemplo, estavam proibidas de fazer selfies, de fazer vídeos, de postar nas redes. Como é que foi esse controle que levasse a essa classificação que a senhora indica de que esse local não era público? Excelência, eu entendo que um galpão não é igual uma praça pública. Eu entendo um galpão como algo que não é totalmente, vamos se dizer, público, vamos se dizer, acessível a todas as pessoas, e sim àqueles que estão lá. Então, restrito, o ambiente privado, dá para se entender como um galpão, sim. No meu entendimento, eu entendo como tal. E ainda, vou além, com relação à jurisprudência do STF, ele fala também sobre a ciência inequívoca dos participantes. Então, não houve uma ciência inequívoca dos indivíduos que estavam ali no vídeo. Dada a importância de declarar a nulidade desta prova, peço também e vogo de novo a nulidade desta prova, portanto. Excelência, respondi o questionamento? Portanto, avançando no tema, portanto, insta também a preliminar de ilicitude da prova. Então, excelências,
esta prova, uma vez obtida essa prova por meio ilícito, ela tende a macular o processo eleitoral e, portanto, não é cabível esta prova como meio de comprovar a verdade dos fatos, conforme o artigo 369 do Código de Processo Civil. O artigo em questão adota a teoria da árvore envenenada e o dos frutos da árvore envenenada, que é tanto adotado também pelo direito norte-americano e replicado pelo STF aqui em nosso ordenamento jurídico. Tal prova, portanto, se consubstancia-se no processo judicial. E uma vez sendo usada, não pode se perquirir nas verdades dos fatos, uma vez que o artigo do 369 do CPC, ele indica que somente pode as partes empregar meios lícitos e manifestamente legítimos para comprovar a verdade dos fatos. Superada essa questão, agradeço a todos, né? E, mais uma vez, cumpre salientar que o processo deve seguir o devido trâmite e o processo legal e o contraditório e ampla defesa. Vou além e questiono também a prova emprestada dos autos da Operação Locke. Essa prova, excelências, não pode ser usada aqui também, uma vez que naqueles autos da Operação Locke não foi submetido ao crivo do contraditório e ampla defesa, conforme também assenta o TSE, que não se pode usar prova emprestada quando não observado o contraditório e ampla defesa. Excelências, também peço a nulidade desta prova, haja vista que é acostada aos autos e não pode ser usada para ensejar a condenação dos réus. Finalizo minha fala pedindo para que sejam acolhidas as preliminares arguidas em contestação e, portanto, sendo extinto os processos sem resolução do mérito, conforme o artigo 485, inciso 4 do CPC. Vou remeter agora a palavra ao Dr. Valentim, que falará do mérito, portanto. Obrigada. Boa tarde, excelências. Cumprimento os colegas da UFAM, que representam o polo ativo da demanda, cumprimento a bancada de defesa e passo a explanar a respeito do mérito processual. Em apertada síntese, o polo ativo, os investigantes, alegam abuso de poder econômico, abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Ocorre que são alegações rasas, infundadas e que carecem de provas. No que concerne ao suposto ato de imposição dos servidores para propagação de fake news nos municípios, sequer há provas ou elementos que consubstanciem o ilícito, de modo que se vislumbra apenas o livre exercício da liberdade de expressão e manifestação disposto no artigo 5º da Constituição Federal. Ademais, Doutor Valentim, pois não, individualmente em relação ao teor dessas manifestações, Vossa Senhoria, então, defende a licitude da difusão de uma informação que, pelo que nós vemos da prova dos autos, não corresponde ao teor da ação julgada. O senhor defende isso, então, em nome dos réus, como liberdade de expressão. É isso? Eu defendo, excelência, que não houve coação. Não há indícios de coação conforme carreado pela acusação. Nós não vislumbramos qualquer indício, qualquer prova, qualquer gravação, ata notarial, qualquer outro indício de que tenha sido indução política e que tenha sido qualquer tipo de acusação ou coação a respeito de que obrigasse a esses servidores em divulgarem em suas redes sociais. O que eu defendo, portanto, é que agiram considerando a sua liberdade de expressão de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal. Continuando, se respondida a pergunta, excelência, no que concerne a prova emprestada da Operação Locke, como muito bem trouxe a doutora Eduarda, ela ainda fere os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Isso porque a produção de provas na AIGE, ela é preclusiva. Cabe ao polo ativo trazer todos os elementos de prova em sua petição inicial, e a defesa trazer, portanto, no momento de oferecer sua contestação e sua defesa. Logo, vindo aos autos após o prazo das alegações finais, não torna factível um cenário em que possa ser exercido o contraditório e a ampla defesa de modo efetivo no processo em comento. Há de se destacar ainda que Com licença, excelentíssima presidente, posso fazer uma parte, por gentileza? Pois não, desembargadora. Gostaria que o nobre procurador
nos explicasse se ele não acha plausível a aplicação do artigo 435 do CPC nessa situação. Excelência, eu creio que a aplicação do artigo 435 do CPP, no caso em comento, pode Do trazer aos CPC. autos do Se CPC, quiser, eu perdão, posso te ler o artigo, ou tu sabe qual é o da conteúdo do questão artigo, de doutor? poder trazer aos autos provas novas. Isso, De a qualquer fato, tempo. de fato, realmente possível trazer aos autos provas novas, contudo, verifica-se, excelência, que não é oportunizada a mesma capacidade técnica de defesa a partir do momento em que nós já apresentamos as alegações finais e fim do prazo da instrução processual. Portanto, a defesa entende que não deve ser tida como parâmetro de prova as provas emprestadas da Operação Locke. Respondida a pergunta, excelência. Sim, pode continuar. Continuando, então, no que concerne ao abuso de poder político, alegam que houve utilização de festa do aniversário de Jurema com fim eleitoral, principalmente no que concerne ao uso das redes sociais que divulgaram o evento. Excelências, como muito bem sabe, os meios de difusão habituais, como rádio, jornais impressos e até mesmo fotografias, elas perdem espaços com o advento das redes sociais. E as redes sociais, ao divulgarem o aniversário da cidade, evento este que já era de prévio conhecimento dos munícipes, ele não viola nenhuma das hipóteses do artigo 73 da Lei 9.504 de 97. Isto porque não incorreu em promoção pessoal de candidato, tampouco em publicidade institucional. E, historicamente, essas atividades já estão inseridas na cultura popular. É largo o conhecimento da população de que datas especiais são comemorativas. A exemplo do aniversário do município, e outros grandes exemplos que temos, como, por exemplo, em Salvador, o Carnaval. E ainda assim, se fosse o caso do cometimento de alguma das condutas vedadas, não seria o caso de se aplicar uma cassação de mandato e uma inelegibilidade. Isso porque, no caso em comento, se é que se configurou algum ilícito, alguma conduta vedada, tão somente deve ocorrer na pena mínima, que é a de multa. Também no que concerne a suposta disseminação de fake news, como muito bem remonta Diogo Reis, a finalidade da disseminação de fake news é a obtenção de alguma vantagem em um grupo específico. Nos autos em comento, como muito bem trouxe os colegas da acusação, não há qualquer indício de quantidade de pessoas atingidas, não há comprovantes de pagamento, não temos também quantidade de compartilhamentos, quantidade de comentários, quantidade de visualizações nas supostas infrações cometidas. Portanto, isso só traz a mais um argumento de que a acusação foi feita com argumentos frágeis e que devem ser julgados improcedentes. Doutor Com Também no que- licença, excelência, gostaria Pois de não, fazer vou uma fazer parte. uma questão e já passo que Ok. a desembargadora Franciele já fará conjuntamente. Eu queria saber, doutor Valentim, se nós temos, segundo então essa análise do senhor, uma ausência apenas da potencialidade e que isso por si só afaste a gravidade da conduta que é descrita e parte delas, até onde entendemos, composta por fatos incontroversos, né? Apenas a discussão aí sobre essas hipóteses que podem ser, inclusive, modificativas. Vou passar a palavra para a desembargadora Franciele e, na sequência, Vossa Senhoria responde integralmente. Isso. A minha pergunta seria que ele esclarecesse para nós de quem é a propriedade da empresa J Corp, que comprou os disparos em massa. Gostaria que ele esclarecesse de quem é a propriedade da J Corp e da Umbrella Corporation. Perfeito. Uma das empresas, excelência, ela é de propriedade do sobrinho da acusada, mas, contudo, em que pese haja essa, como eu posso dizer, essa similitude, né, familiar, não significa que a parte autora, a parte ré, necessariamente foi quem adquiriu os pacotes. Até porque nós não podemos presumir um grau de culpa numa conduta praticada, quem sabe, por um terceiro. E a respeito da pergunta da doutora Roberta, esclareço que, de fato, isso afasta a gravidade da conduta, como será elencado ao longo do restante da sustentação, doutora.
Pois não, pode continuar, doutor Valentim. Continuando, então, Eu queria excelência. fazer uma pergunta. Pois não, doutor. Pois não, doutor Oliva. Tem a palavra, desembargador. É o seguinte, na primeira parte da defesa, foi alegado que o partido C não seria parte legítima porque ele está federado, ele está ligado a uma federação. E a mesma coisa também foi alegada a questão de um outro partido que, que teria se fundido com um segundo partido. Se for, qual é a parte da defesa, né, que se refere a concluindo-se, eventualmente, que o partido C não tem legitimidade, que o outro partido também não tem legitimidade, o que seria tirado da acusação, né? Porque foi apresentado justamente por esses partidos. A tirada desses partidos favoreceria a defesa? De fato, excelência, favoreceria a defesa, considerando que foram 3 ações distintas que foram ajuizadas contra os réus. Portanto, a partir do momento que temos a ilegitimidade do partido, nós, de plano, conseguimos, de modo preliminar, extinguir 2 das demandas e a outra restaria cabalmente comprovada pela improcedência, de acordo com o cabedal de peças trazidos aos autos. Eu continuo fazendo a mesma pergunta ainda. Se forem eliminados esses 2 partidos, mas um primeiro partido que não foi eliminado, que é parte legítima, fez todas as acusações estão presentes. Eu quero saber se alguma acusação que um desses partidos fez seria eliminada do processo, justamente porque foi feita por um partido que não teria legitimidade. Excelência, o senhor poderia reformular de outra forma a pergunta, por gentileza? Não me fez muito clara. Se não me engano, o partido C se refere a um evento ocorrido na cidade de Lages. Se não me engano, é isso, certo? O partido C se refere apenas a esse evento, dizendo, é claro, né, todas as circunstâncias dele, que ele teria abuso, etc, né? Se o partido C for eliminado, esta acusação também fica eliminada ou ela continua integrando a acusação em si? A defesa entende, excelência, em razão do princípio da plenitude de defesa, que ela deve ser eliminada dos autos junto com o partido. Okay. E solicito isso. Não vou dizer que a resposta está certa ou está errada. Estou satisfeito com a resposta. Tá? Perfeito. Certo ou está errado. Solicito apenas a prorrogação, excelências, do tempo de fala, para que seja possível a conclusão, em razão dos apartes e questões levantadas por vossas excelências. Prometo ser breve. Deixa eu só confirmar uma coisa, Giovana. O tempo dos apartes, ele não é somado, certo? Sim, o tempo das perguntas, o operacional pausa a nossa contagem e ele só reinicia quando o orador retoma a alegação principal. Pois não. Então, doutor Valentim, considerando que também houve, né, um equilíbrio no número de interpelações e na necessidade que o tempo seja usado, por isso eu concedo também 1 minuto, a exemplo da parte autora, para que Vossa Senhoria conclua as alegações. Perfeito. Agora, sendo extremamente sucinto na questão da gravidade das condutas, é de se analisar que no entendimento do TSE, para que se caracterize o abuso, impõe-se a análise da reprovabilidade da conduta e a repercussão dos atos praticados. Como muito bem trouxe, não temos o número de quantidade de curtidas, de comentários e outras situações fáticas que possam mensurar aquilo que foi feito. Ademais, trazem ali que cerca de 240 mil pessoas foram atingidas no estado de 600 mil habitantes. Excelências, eles consideram a população total do município e não a quantidade de eleitores. Então, é importante nós destacarmos que a população não é sinônimo de eleitorado. Nessa numeração trazida pela acusação de 80 mil pessoas, estão incluídos analfabetos, conscritos, pessoas com cassação, suspensão de direitos políticos,
crianças, idosos com mais de 70 anos e até mesmo pessoas com domicílio eleitoral distinto do Estado. Não é porque a pessoa hoje reside, a título de exemplo, em São Paulo, que ela necessariamente vota lá. Pode votar em Espírito Santo, Rio de Janeiro, onde é que ela tem o domicílio eleitoral dela. Como muito bem trouxe, em questão de dúvidas e essa ausência de condições que possam comprovar uma gravidade de conduta, ainda há de se frisar que, na dúvida sobre todas as provas, aplica-se o princípio do indúbio pro sufrágio, respeitando a soberania dos resultados das urnas e do eleitorado em si. Motivo pelo qual, excelências, reforço todos os argumentos aqui defensivos, não houve a gravidade, e, ademais, caso fosse todas essas condutas procedentes e que de fato tivessem ocorrido, ainda assim não seriam capazes de alterar o resultado de uma eleição estadual. Porque não estamos falando de um município com 80 mil habitantes, mas sim de um estado com 600 mil habitantes. Portanto, nós não temos uma gravidade concreta, tanto em modo qualitativo quanto em modo quantitativo, motivo pelos quais a defesa novamente pleiteia pelo acolhimento das preliminares arguidas em sede de contestação e pela improcedência das 3 ações. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Valentim, e apenas aqui para um momento aqui do nosso aprendizado, lembrarmos, doutor Valentim e demais participantes, que as pessoas analfabetas, elas possuem voto facultativo, elas devem sempre ser consideradas dentro do Perfeito. eleitorado, e se não como tal, pelo menos como cidadãs que são Sim, relevantes para a composição da nossa democracia. Sim. Diante disso, passo, agora já tinha encerrado o tempo do senhor, vou continuar, tem depois a tréplica. Passo a palavra aqui para a réplica da parte autora, que, se não me engano, Maria Luísa que fará, certo? A réplica, por 3 minutos. Excelentíssimos desembargadores e membros da contraparte e os demais presentes, nós acabamos de ver a contraparte demonstrar um malabarismo processual, um malabarismo dos fatos para tentar afastar as imputações aqui apresentadas, de forma que não negou que difundiram fake news, não negou a presença dos outros fatos, e sim apresentou provas inconcretas e super questionáveis sobre os atos da candidata. Sobre o fato do aniversário da cidade de Jurema, os candidatos subiram no palanque montado pela prefeitura no aniversário da cidade para pedir votos. Não somente compareceram lá, eles foram pedir votos, excelências. E, ademais, não devemos negar que não são 80 mil pessoas citadas aqui no caso, são 160 mil, 1/4 da população do estado, que devem ser, sim, considerados e que não devem ser julgados como meras pessoas ou que não devem ser analisados no caso concreto. A contraparte, ela tenta novamente ludibriar aqui esta corte, não trazendo os fatos. E eu retorno a citar o artigo 371 do CPC, que fala que o juiz ele apreciará a prova constante dos autos, independente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento, de forma que, nos autos, assim, razões suficientes para ter a total procedência dos pedidos e a inexigibilidade dos candidatos. Retorno a falar também que as provas supervenientes, elas podem ser, sim, consideradas pelo juízo, de acordo com o artigo 493 do CPC e o artigo 23 da Lei Complementar 64. Desta forma, reitero os pedidos preliminares, reitero os pedidos feitos no mérito e peço pela total procedência dos pedidos, de forma que seja dada a inexigibilidade dos candidatos aqui. Muito obrigada novamente e agradeço o tempo de fala. Muito obrigada à parte autora. Antes de passar a palavra para a tréplica, eu informo que eu tive uma convocação de urgência aqui pela futura presidente do tribunal. Vou transferir a presidência dessa sessão à desembargadora Franciele. E não se preocupem, porque não haverá nenhum prejuízo à parte ré. Eu irei
ao final, antes de lançar as notas, assistir também à tréplica, que é o último ato que nos está pendente, e somente após será feito esse lançamento. Parabenizo desde já a todos e a todas pela fala, pela sustentação e pela condição de ter sustentado os argumentos com muita propriedade no interesse de cada um dos clientes patrocinados. Desembargadora Franciele, pois não. Obrigada. Certo, obrigada, doutora Roberta. Então, passo a palavra. Quem vai fazer a réplica agora? Maria Eduarda ou Valentim? Sou eu, Excelência. Então, ok, doutor Valentim está com a palavra, por gentileza. Como muito bem disse a nobre colega Maria Eduarda na nossa sustentação inicial, Excelências, nós não temos qualquer prova, qualquer indício que possa ensejar a condenação dos requeridos. Isso porque ainda há de se vislumbrar a questão da distribuição do ônus da prova, de acordo com o artigo 376, inciso 1º do CPC, cumbe ao autor comprovar os fatos alegados. Nós não temos... doutor, não entendi a pergunta. Doutor Olivar estava com o microfone aberto, por gentileza, já fechado, né? Pode continuar, doutor Valentim. Perdão, doutor, achei que fosse uma questão. Continuando, então, nós não temos qualquer indício que possa circunstanciar uma eventual condenação, porque também afastada da gravidade das condutas, a colega disse ali na sua réplica que foram 160 mil pessoas atingidas. Reforço o argumento de que 160 mil habitantes não são 160 mil eleitores. Nós temos crianças, nós temos as questões das pessoas que não são eleitoras, e, portanto, nós não podemos presumir que a totalidade dos munícipes daquela localidade sejam os eleitores e que isso tenha influenciado o processo eleitoral. Nós não temos aqui uma nítida violação aos princípios da administração pública, nós não temos indícios de que possa ter sido utilizado um abuso de poder político, poder econômico e uso indevido das redes sociais, como muito bem disse. Reforço ainda o princípio do indúbio pro sufrágio, para que seja respeitada a soberania do resultado das urnas, a fim de que possa ser mantido o mandato eletivo conquistado por Marluce e Cícero ao longo de todo o processo eleitoral. Reforço ainda que não houve, em qualquer momento, a promoção de candidato, publicidade institucional ou tampouco coação dos servidores públicos. São meras acusações infundadas e rasas cujas provas não foram acostadas aos autos. Então, respeitando ao princípio do devido processo legal, respeitando ainda a presunção de inocência dos nossos clientes, pleiteamos pela total improcedência das demandas e o acolhimento das preliminares arguidas. Muito obrigado, Excelências. Obrigada, doutor Valentim. Bom, então, finalizadas as réplicas, podemos finalizar, então, a sessão, é isso? A presidente interina aqui não recebeu as orientações, mas acredito que sim, não é, doutora Giovana, nossa secretária? Doutora, sim, eu queria só fazer uma última observação. Primeiro, agradecer a todos os participantes e fazer uma observação aos avaliadores que, se possível, coloquem as notas, né, o quanto antes possível, porque o debate está fresco para poder fazer as seguintes pontuações que acharem necessárias. Eu agradeço a participação de todos. Eu só queria dar um Sim. recadinho antes, pode ser, Giovana? Claro, doutora. Fique à vontade. Ok. Bom, então, primeiro, agora que acabou, podem relaxar, podem respirar um pouquinho, né, os competidores. Todo mundo sorriu agora, não tinha visto o sorriso de ninguém antes, né? Quero parabenizar a todos. É muito difícil estar na posição de vocês, é muito difícil mesmo. As perguntas que nós fazemos não são para constrangê-los, são realmente para testar o conhecimento de vocês, né? E quero parabenizá-los e desejá-los boa sorte a todos, né, para a rodada final. E quero fazer um pedido, né? Não sei se vocês sabem, mas eu sou gaúcha, eu sou presidente do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, e eu estou aqui agora no MUT entre o intervalo de um pedido de socorro e outro. E eu gostaria de pedir para vocês e de informá-los que o IGAD está realizando uma rifa de uma biblioteca de direito eleitoral. Nós vamos sortear, nós já estamos perto de 100 livros dos principais autores
os principais livros, todos os manuais que vocês imaginarem de direito eleitoral existentes, os atualizados, nós estaremos sorteando nessa rifa. É um valor incalculável, inclusive do Tratado de Direito Eleitoral. E nós vamos fazer uma rifa, então, dessa biblioteca, para que a gente possa comprar material escolar para as crianças que foram atingidas, que tiveram suas escolas destruídas, suas casas destruídas, não possuem mais absolutamente nada, e queremos tentar dar uma dignidade para que essas crianças retornem às aulas assim que tiverem alguma escola disponível novamente. Então, gostaria de solicitar aos alunos que puderem divulgar. Eu sei que muita gente já doou muita coisa para o Rio Grande do Sul e o povo gaúcho agradece a todos vocês que têm enviado donativos, que têm enviado apoio ao nosso estado, mas nós precisamos de muita coisa durante muito tempo. Aconteceu uma nova enchente nessa madrugada, em que novas pontes caíram, novas estradas foram obstruídas, e a previsão é de que amanhã Porto Alegre tenha uma enchente pior e mais alta do que a da semana passada. Então, eu peço, por favor, que vocês continuem nos ajudando e que, se vocês puderem divulgar a rifa, quem já não tem mais condições de fazer doações, porque eu sei que muita gente já doou bastante coisa, que, por favor, divulguem, e que é um prêmio realmente muito valioso para todos nós. Eu acho que não tem nenhum advogado, nem ministro do STF, do TSE, que tenha essa biblioteca que nós vamos rifar. Então, no Instagram do IGAD, vocês têm informações, @igad.rs, e eu agradeço muito a colaboração de todos e desejo boa sorte. Com Doutora, certeza. desejo minhas melhoras para a situação do Rio Grande do Sul. Estamos aqui junto com você. A Bradep também abriu uma campanha para donativos, né? Então, fica aí o pedido da doutora, quem puder doar, né? Ajudar de alguma forma, seja com compartilhamento. Alguém queria falar? Só estender, doutora, meus votos de que tudo fique bem, em nome da nossa equipe da Unicesumar. Estamos também arrecadando, fizemos um projeto voluntário com o Corpo de Bombeiros aqui da nossa cidade, em Curitiba, e fizemos algumas arrecadações, tanto na faculdade quanto aqui no Tribunal de Justiça, e pudemos arrecadar muitas coisas, auxiliamos várias carretas a saírem, e espero que possamos continuar auxiliando. Conte comigo, com a minha equipe, para divulgarmos a rifa. Eu tenho certeza de que será um espetáculo. Agradecer também aos demais avaliadores que disponibilizaram o seu tempo hoje, vieram aqui. Cumprimentar também os colegas da UFAM, desejar boa sorte também nas próximas rodadas do debate. E agradecer também pela oportunidade. Realmente um aprendizado muito rico, e eu creio que todos nós saímos um pouco mais, como eu posso dizer, experientes, um pouco mais astutos de cada debate. Muito obrigado. Te peço a palavra, mesmo aqui do extremo, de outro extremo, né? Enquanto a senhora está no Rio Grande do Sul, nós aqui do Amazonas passamos por enchentes todos os anos, mais de 3 meses. É totalmente compreensível. A questão que aconteceu no Rio Grande do Sul é uma questão sem precedentes. Nós do Amazonas lamentamos. A Universidade Federal do Amazonas já realizou doações. Eu, como vice-presidente do Centro Acadêmico de Direito, tomei frente também. E desejo melhoras, pode contar conosco. Vamos divulgar o bingo, peço perdão, a rifa aqui no Amazonas. Agradecer a contraparte, foi uma sustentação muito boa. Agradeço a todos e boa tarde. Muito obrigada, doutores. Boa tarde, boa sorte. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde.